Amigos e amigas, desejo a todos paz e saúde. Antes de iniciar a nossa exposição, nós gostaríamos de consertar um erro que ficou no nosso vídeo anterior, quando nos referíamos à cidade de Belém do Pará, onde aquele barco de pescadores que estava na Guiana consertando o mastro, nós nos referimos que ele viria para Belém do Pará. E não era Belém do Pará. São Salvador, capital da Bahia, assim chamada na época São Salvador, hoje Salvador. O barco saiu de Caiena em direção a São Salvador e recolheu aquele náufrago que estava sobre uma tábua, Gaston, e seguiram pescando. Os tripulantes estavam pescando e seguiram em direção então a Salvador. Gaston procurou ser o mais serviçal possível, limpava o convés, cuidava da cozinha, lavava os pratos, cuidava dos beliches, com todo carinho, com toda atenção, agradecimento, afinal de contas eles salvaram a sua vida. E assim seguiram por alguns dias até chegar a Salvador. Feito então essa corrigenda, vamos continuar a nossa exposição dos fatos. Ainda de Salvador, Gaston ficou ali em Salvador durante alguns dias, e inclusive o pessoal do barco, que gostou muito do trabalho dele, da seriedade, do capricho, o convidou para ingressar na tripulação com eles. Ele se desculpou, alegando que iria residir no Brasil, mas preferencialmente em terra. E assim, eles nunca mais o encontraram. E ali na Bahia, ali em Salvador, Gaston continuou o seu trabalho. Era um quintal para arrumar, uma casa para limpar, ganhando ali o seu dinheirinho, que ele procurava de toda maneira economizar, porque o projeto dele já estava bem delineado. Ele queria ir para o Rio de Janeiro. Pois bem, ali de Salvador, ele escreveu umas cartas lá para sua mãe e para Henriette, dizendo que ele se encontrava em Salvador e que, na primeira oportunidade, desceria para o Rio de Janeiro. E eis que um belo dia, meus amigos, isso pôde ser realizado. Ele encontrou um pesqueiro que descia de Salvador para o Rio. Ele, então, com as suas economias, com as suas parcas economias, ele conseguiu comprar uma passagem naquele veleiro e seguiu para o Rio de Janeiro. Mas antes de sair de Salvador, ele escreveu umas cartas para sua mãe e para Henriette, comunicando a sua ida para o Rio de Janeiro. E tão logo lá chegasse, ele se comunicaria dizendo onde estava morando essa coisa. Pois bem, e assim foi feito. Chegando ao Rio, procurou trabalho que ele sabia fazer, que ele já estava acostumado a fazer. E continuou, uma casa para limpar, um quintal para limpar, essa coisa assim. E ele foi conseguindo sobreviver. Então, dessa maneira, ele começou a sua vida no Rio. E imediatamente, como ele havia prometido, ele escreveu carta para sua mãe, Assunção da Belleville, e para sua antiga noiva Henriette, a quem ela amava ainda profundamente. E ela também a ele, mas sem confessar esse amor um para o outro. Mas ele contou a verdade da sua dificuldade inicial lá no Rio, como também em Salvador, ele havia contado, mas que estava dando para começar a vida. Henriette, que era rica, Henriette havia arrematado um antigo castelo lá da Normandia, que tinha sido levado a leilão pelo governo, que o havia confiscado, né? Quando da condenação de Gaston. Henriette, então, adquiriu, arrematou esse castelo. Algum tempo depois, passou a propriedade em nome da mãe de Gaston. Juntamente com a mãe de Gaston, Henriette colocou aquela propriedade para trabalhar como era no passado, produzir. Com o passar do tempo, essa propriedade se pagou por si só, com a sua produção, como era, como sempre fora, como sempre tinha acontecido durante todo aquele tempo, que a vida era normal. Então, o que ela, Henriette e a mãe de Gaston fizeram? A mãe de Gaston morava com a Henriette. Vocês se lembram que a Henriette, tão logo Gaston foi preso e deportado, Henriette adotou a mãe dele e passou a morar com ela.
Henriette. Então, pegaram as economias e mandaram ao Rio de Janeiro. Quem levou foi nosso conhecido mordomo, era mordomo da família de Henriette há muitas décadas, o Rolando Martini. Então, Rolando pegou aqueles valores que lhe foram entregues e demandou ao Rio de Janeiro. E lá encontrou aonde Gaston morava. Ele, Rolando, ficou penalizado com a pobreza do Gaston, com o modo de vida dele, com o trabalho, aquele trabalho que o príncipe dos salões parisienses agora fazia no Rio de Janeiro, como fez em Salvador. Trabalho de cuidar do chão, lavar o chão, arrumar a roupa, arrumar a casa. Ele, Rolando, ficou estarrecido com o que ele viu. Entregou para ele os recursos pecuniários que havia sido mandado por sua mãe e por Henriette. E disse para ele o que as duas fizeram com a antiga propriedade, que voltou a ser o que sempre fora. Gaston, então, tomou aqueles recursos e alugou uma casa no centro da cidade do Rio de Janeiro e montou um colégio que foi um sucesso no Rio de Janeiro, que não existia escolas praticamente no Rio. Ele, então, adotou a mocidade do Rio e, neste colégio, ele ensinava línguas, logicamente, entre essas o francês, e também matemáticas. E tomou a decisão, desde o início, de os estudantes pobres, aqueles que não tinham realmente condição de pagar, ele dava o estudo de graça. Então foi um sucesso. Toda a cidade do Rio de Janeiro passou a comentar, passou a exaltar, a bendizer a figura do professor Gaston. O sucesso dessa escola foi tão grande que o próprio imperador, Dom Pedro II, recebeu o professor Gaston em palácio para agradecer a ele o que ele estava fazendo com a juventude da cidade do Rio de Janeiro, o quanto ele estava sendo útil na formação desses rapazes e moças que amanhã prestariam serviços de grande valor à sua pátria. Gaston, então, foi recebido pelo imperador pessoalmente. E o imperador agradeceu a ele, dando a ele o que ele realmente merecia. Ou seja, os agradecimentos afetuosos, não só do imperador, mas da cidade do Rio de Janeiro, que era, em última instância, a grande beneficiária da atitude do professor. Henriette, lá em Paris, também ela havia fundado um orfanato de crianças órfãs, levada pelos conselhos que lhe dera a respeito disso o professor Denisard, Hippolyte Léon Denisard Rivel, o nosso Allan Kardec, que aconselhou muito Henriette a montar essa escola, ajudar aquelas crianças. Normalmente, a grande maioria, se não total, eram órfãos. E assim Henriette procedeu. E comunicou a Gaston. Ele contou para ela da escola e ela falou para ela do orfanato. E Gaston sonhava em se casar com Henriette, se unir a Henriette. Mas ele pensava, uma mulher como ela, bonita ainda na idade que se encontrava, ainda bonita, bem situada perante a sociedade, a rígida sociedade francesa, ela iria amar ainda um esforçado, ela concordaria em desposar um esforçado dos presídios da Guiana? E concluía consigo mesmo, não, claro que não. Isso foi um sonho do passado, mas que hoje não existe mais. E com essa ideia que ele concebeu, o tempo foi passando. E ele então decidiu, nas correspondências, a partir daí, ele disse a ela isso, ela se considerasse livre de qualquer compromisso que porventura tivesse existido entre eles. Ela, ao ler aquelas linhas, ela chorou muito, porque ela entendeu que Gaston não queria mais nenhum compromisso com ela. E assim ficaram os dois, um pensando que o outro estava imaginando a respeito do casal. Por esta época, o nosso Visconde de La Cordélia, pai de Henriette, depois de uma doença cruciante que o jogou na cama por algum longo tempo, ele veio a desencarnar, supondo, como sempre supôs, que a filha era amante de Gaston, que havia traído o seu grande amigo, seu irmão, Georges de Franceville, o nosso Marquês de Soissons. E morreu com essa ideia na cabeça, condenando a filha por um adultério que ela jamais cometera, e inclusive Gaston também jamais cometeu, nem mentalmente, como nós já vimos nos nossos vídeos anteriores. Então,
Mas eis que o tempo foi passando. E voltando um pouquinho atrás, quando Rolando encontrou-se com ele, num estado de grande pobreza, disse a ele que quase não o reconhecera aquele príncipe dos salões parisienses na situação que ele se encontrava. As cãs já denunciando a idade e o sofrimento. Ao que ele respondeu: que queres, meu bom Gaston, perdão, meu bom Rolando? Não se é jovem sempre, e na Guiana a velhice nos invade facilmente. Bom, então continuando. Um belo dia, aliás, 3 anos depois da evasão dele, a mãe dele, faleceu em Paris. Aliás, não, ela, quando sentiu que a morte poderia acontecer, o estado de saúde foi se degradando, enfraquecendo. Ela pediu a Henriette que a levasse para a Normandia, lá para o antigo castelo. E a Henriette assim fez. Foi com ela para lá. E por lá ela ficou durante algum tempo. Mas não disse a Gaston, o estado de saúde da mãe. Não queria trazer mais esta preocupação para ele. Ela que já o sabia, distante, saudoso e sem poder vir à França. E sem poder retornar. Então, ele havia recebido do seu antigo professor, pelo Rolando, o segundo livro publicado por Kardec, já com o pseudônimo de Kardec, o Livro dos Médiuns. Aqui ele também se dedicou a estudar com afinco. Aliás, ele já vinha estudando o Livro dos Médiuns, mas não sabia do estado de saúde da mãe. E um dia ele falou para Rolando. Rolando ficou lá com ele no retorno à França. Ele falou para Rolando que fosse até o porto e verificasse um navio, um veleiro que havia chegado no dia anterior. E vai verificar que dia que o veleiro vai voltar à França, porque eu vou à França. E Rolando assustou. Mas, senhor, voltar à França era voltar e ser preso e retornar aí para a Ilha do Diabo. Era claro que ia acontecer isso. Mas ele foi incisivo. Não importa, vai, eu irei para a França. E Rolando foi verificar quando o navio partia, mas sem aceitar aquela ideia de ele voltar à França. Então, meus amigos, minhas amigas, ele continuou no colégio lá, tomava muito tempo dele. E o certo é que um dia ele indo, como sempre fazia, de uma sala para outra sala, percorrendo o colégio, que já então tinha várias salas, um aluno pediu licença a ele antes de ele começar a aula para a qual ele estava se dirigindo, a sala para a qual ele estava se dirigindo. O aluno pediu licença e falou: professor, na sala de visita tem 2 senhoras que querem lhe falar. E ele perguntou: quem são? O menino respondeu: eu não conheço. Não. Elas se recusaram a declinar o nome. E esqueceu, na pressa de ir embora para casa, ele se esqueceu de dizer para o professor que eram 2 senhoras que falavam francês. Tanto assim que ele teve dificuldade em entender o que elas estavam falando, o recado para o professor. E esqueceu desse importante detalhe. Aí ele falou: volte lá, diga a elas para ter a bondade de esperar enquanto eu vou terminar de dar a aula. Após isso eu irei falar com elas. E assim foi, ele foi dar a sua aula lá de algum tempo. Terminada a aula, aí ele se lembrou que tinha 2 senhoras que queriam falar com ele. Ele então para lá se dirigiu e, afastando ali o cortinado, o reposteiro, atrás do qual ficava a porta de entrada lá para a sala de visita, ele divisou as 2 senhoras, que assim que ouviram entrar, elas se levantavam. Elas traziam o rosto coberto, como era costume na época, né? Uma máscara, de um véu, exatamente o véu. Elas estavam de luto. Então, aquele véu preto que cobria a fisionomia de ambas. Ele chegou, cumprimentou, ele percebeu logo de início que se tratava de damas de fino trato, certamente pela indumentária e tal. E cumprimentou a ambas, elas se levantaram, a mais jovem, era uma mais velha e uma mais jovem. A mais jovem pegou a ponta do véu e puxou. Quando ele viu, era Henriette. Ele ficou fora de si, caiu de joelho aos pés dela
abraçou os seus joelhos, chorando, e só conseguia falar o nome dela. Henriette, Henriette. Bom, meus amigos, a outra era a mãe de Henriette. Agora, pulando, dando um salto um pouquinho na nossa história. 4 meses depois, eu vou até verificar aqui, me perdoa a igreja, 4 meses depois, no majestoso templo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, Gaston Augusto d'Aberville, Marquês de Saint-Pierre, unia-se pelos laços do sagrado matrimônio a Henriette Claire Flavie de la Cordère. Então, a nossa história ainda tem uma continuidade, mas nós vamos terminá-la aqui, desejando a todos saúde, paz, felicidade, e que nenhuma das nossas mocinhas casadoras de hoje, nem sonha, sofra tanto quanto Henriette Flavie sofreu. Muito obrigado a todos e que fique com Deus.